Bem-vindo ao podcast do Mundo das Pessoas Altamente Sensíveis. Eu sou a Sofia Loureiro e sou a tua anfitriã na jornada de conhecimento deste traço de personalidade para aprenderes a criar uma vida mais alinhada com a tua alta sensibilidade, onde a harmonia corpo-mente se unem em um estado natural de serenidade. Namasté e bem-vindos ao mundo das pessoas altamente sensíveis, e neste episódio eu vou falar da importância de estabelecer limites saudáveis na vida das pessoas altamente sensíveis, como é que isso pode impactar realmente positivamente a nossa saúde, tanto mental como emocional e física, e também compreender que devido às nossas sensibilidades únicas, como pessoa altamente sensível, é importante criar, digamos que, quadros específicos, modelos específicos para as pessoas altamente sensíveis, estabelecerem limites saudáveis. O meu nome é Sofia Loureiro, eu sou uma terapeuta natural especializada em pessoas altamente sensíveis e guio pessoas altamente sensíveis a atingir e alcançar o seu potencial máximo através de ferramentas de psicologia positiva, de saúde natural, de mindfulness, também de coaching. Então vamos a este episódio. Em primeiro lugar, acho que é importante perceber porque é que para as pessoas altamente sensíveis é especialmente difícil estabelecer limites saudáveis, e isto vem da nossa própria forma de funcionar. Portanto, a nossa própria forma, por exemplo, de termos uma alta empatia. Portanto, há zonas do cérebro altamente sensível que são mais ativadas e que nos fazem ter uma alta empatia. Ao ter uma alta empatia, colocamos facilmente no lugar do outro, e então quando, por exemplo, tentamos dizer que não, custa-nos imenso, porque podemos pensar que se o outro vai ficar desapontado, então como é que ele vai processar as suas próprias emoções? Quando na verdade faz parte de ser adulto aprendermos a processar, cada pessoa aprender a processar as suas emoções. Portanto, em primeiro lugar, termos uma alta empatia pode realmente dificultar nós aprendermos a dizer que não e a estabelecer limites na nossa vida, criar limites e mantê-los que garantem o nosso bem-estar, o nosso espaço, por exemplo, e tempo de cuidar de nós. Outra razão pela qual é especialmente difícil para as pessoas altamente sensíveis criarem limites na sua vida é porque têm medo de ser rejeitadas. Portanto, esta questão de termos nascido com um sistema nervoso altamente sensível, o que dá origem a um traço de temperamento, a um traço de personalidade, e a questão de que isto existe apenas em 20% da população faz com que nós tenhamos aquela sensação de não nos encaixar no mundo, de que somos diferentes dos outros. E como tal, por vezes tentamos à força encaixar num mundo que foi estruturado para um modo diferente de atuar. E então isso leva-nos um bocado a ter medo de sermos rejeitados quando vamos estabelecer um limite. Quando, por exemplo, vamos dizer que não a alguém, eu não vou dizer que não, porque senão eu vou ser rejeitada por ela, não é? Portanto, este medo que pode haver inerente à rejeição pode dificultar a vida de uma pessoa altamente sensível quando ela tenta criar limites saudáveis na sua vida. Outra razão é porque nós próprios ainda não nos entendemos muito bem. Muitas pessoas altamente sensíveis ainda não entenderam, por exemplo, como é que o sistema nervoso altamente sensível funciona. Por exemplo, que necessitam de micropausas ao longo do dia para não entrar em sobrecarga do seu sistema nervoso. Por exemplo, que não podem negligenciar o seu autocuidado e criar, por exemplo, um espaço também todos os dias para estar sozinha, em que têm a possibilidade de recarregar baterias e de recarregar energia. Portanto, quase todas as pessoas altamente sensíveis necessitam de um espaço e de um tempo na sua vida para estar sozinhos. Portanto, ao não saber como é que nós funcionamos, dificilmente sabemos as nossas necessidades, e ao não saber as nossas necessidades, dificilmente vamos saber quais é que são os limites que nós precisamos colocar na nossa vida, como autolimites ou limites com os outros que garantem o nosso bem-estar. Portanto, vamos aqui já na alta empatia, no medo da rejeição, na falta de clareza do que é que nós necessitamos, do que é que nós gostamos, do que é que nós aceitamos, do que é que nós permitimos para a nossa vida,
também uma certa dificuldade em ser assertivo. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em ser assertiva, em ser clara, ou seja, eu para definir um limite ando ali às vezes, tantas vezes já à volta que outra pessoa do outro lado nem sequer compreendeu o que é que eu estava a tentar dizer. Portanto, ainda recentemente eu tive um amigo meu a ajudar-me a ser assertiva, por exemplo, numa questão de trabalho. E eu não sabia como é que havia de dizer o que eu necessitava à outra pessoa, portanto, este parceiro de trabalho, e o meu amigo estava-me a tentar ajudar. Não, Sofia, tu não tens que marcar um jantar, não, Sofia, tu não tens que fazer isto, tu o que tens que dizer claramente é o que é que tu queres, qual é que é o prazo que essa pessoa te vai dar para entregar o trabalho. Pronto, tens que ser clara no que tu queres. Portanto, nós temos dificuldade em sermos assertivos. Também muitas vezes evitamos o confronto, não é? Para preservar a harmonia e, como tal, não queremos criar limites por causa disso, porque temos medo que nós, ao criarmos um limite na nossa vida, por exemplo, eu não vou à festa de Natal este ano, isso vai levar um confronto e nós não gostamos de confrontos. Por outro lado, também há sempre um grande sentimento de profundo desconforto quando tentemos estabelecer um limite, não é? Na nossa vida, um limite saudável. Há uma grande sensibilidade a sermos criticados, como nós processamos tudo, o nosso sistema nervoso processa tudo profundamente, inclusive a crítica, portanto, isso pode realmente dar origem a loops também de não nos sentirmos bem connosco próprios, de não sentir bem com a nossa autoestima. Se alguém nos critica, podemos nos ir abaixo. E, como tal, também evitar criar limites devido a isso. Também pode haver padrões de infância que nos dificultam criar limites na nossa vida. Por exemplo, se nós viemos de sistemas familiares em que não foram modelados limites, em que, por exemplo, não se respeitava a privacidade, ou a criança, desde muito cedo, passou a ser a fiel depositária dos segredos dos adultos, por exemplo, tudo isso. Isso quer dizer que foi um lar em que não havia realmente limites, não havia uma fronteira onde, por exemplo, a criança acabava e o adulto começava e tudo isto. Portanto, ao ver estes padrões, por exemplo, na nossa infância, nós temos que carregar isso para a nossa idade adulta. Isso vai dificultar muito nós criarmos limites, aliás, porque muitas vezes essas crianças altamente sensíveis depois assumem o papel de cuidador e o papel de salvador no seu lar, e depois vão carregar isso para a idade adulta e pensam que têm que cuidar de tudo e toda a gente, e, como tal, não criam limites nas suas vidas, não aprendam a dizer que não para ter espaço para si próprios, por exemplo. E também, por vezes, uma autoestima e uma autoconfiança frágil. Portanto, certas pessoas altamente sensíveis por causa disso. Nós temos uma autoestima frágil porque, se calhar, queremos ser como o resto dos 80% da população, que tem um ritmo mais rápido, que tem um pensamento veloz, que, por exemplo, são mais competitivos, e então isso leva-nos a uma autoestima frágil quando nos começamos a comparar com os restos dos 80% da população, porque nós somos um bocadinho diferentes, sentimos profundamente, temos uma alta empatia, então, claro, como é evidente, também temos um ritmo próprio de ser. Okay? E esta autoconfiança normalmente até começa a crescer precisamente quando nós começamos a aprender a estabelecer os nossos limites na nossa vida. Portanto, estas são algumas das dificuldades que nós temos em estabelecer, a razão pelas quais as pessoas altamente sensíveis têm dificuldade em estabelecer limites saudáveis na sua vida. Depois, agora podemos pensar quais é que são então os benefícios, quando eu, por exemplo, aprendo a dizer que não na minha vida e começo a criar espaço, por exemplo, para o meu autocuidado. Então, estabelecer limites saudáveis vai nos capacitar a protegermos a nossa energia, a manter o nosso equilíbrio emocional, evitar muitas vezes sobrecarga emocional, a cultivar relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos, por exemplo, que não se baseiam em eu dizer sempre que sim a outra pessoa, não é? Porque senão isso é um relacionamento desequilibrado em que há o dar de um lado e o receber do outro. Isso pode dar origem a nós termos à nossa volta relacionamentos com pessoas que se aproveitam mais dessa nossa benevolência inata e dificuldade, por exemplo, em dizer que não. Portanto, o que nós queremos na nossa vida, como é evidente, são relacionamentos equilibrados e relacionamentos saudáveis. Portanto, é isso que nós podemos esperar quando aprendemos a criar, então, limites saudáveis. Portanto, além disso, há uma sensação de controle sobre a nossa vida
e uma melhoria da nossa autoestima e do nosso bem-estar emocional. Isto é uma coisa que acontece sempre, é quando nós aprendemos realmente a estabelecer limites saudáveis na nossa vida, a nossa autoconfiança dispara. E para já também porque isto é um percurso que, para estabelecer sequer o limite saudável, foi o que eu já falei. Eu tenho que aprender, por exemplo, o que é que me faz feliz e o que é que eu necessito da minha vida, na minha vida para estar bem. Portanto, é também uma viagem por si de autodescoberta, de autoconhecimento. O que é que eu necessito para depois saber, então, comunicar aos outros? Então, já que, então, as pessoas altamente sensíveis têm, digamos que estas dificuldades associadas ao traço de alta sensibilidade a estabelecer limites saudáveis, então, o que vem daí é que, então, necessitamos de uma abordagem especial para estabelecer limites saudáveis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que modelos gerais que nós podemos encontrar na internet ou em livros ou em workshops podem não resultar para nós. Porque nós temos então necessidades específicas devido a este modo de sentir intensamente o mundo à nossa volta, devido à nossa empatia, devido a essas coisas que já falei, do medo de rejeição, devido deste papel de cuidadores que nós temos frequentemente. Por isso, o que eu fiz foi desenvolver uma fórmula então que ajuda as pessoas altamente sensíveis a evitarem os 4 erros básicos quando tentam estabelecer limites saudáveis na sua vida. A fórmula chama-se SUN e eu vou-te dar o primeiro passo. E o primeiro passo do SUN, que é o S, é evitar dizer que sim à primeira. Isto é um grande erro que nós cometemos. Como pessoas altamente sensíveis devido a essa alta empatia que eu estava a falar, nós normalmente dizemos que sim à primeira. Alguém pede-nos alguma coisa, eu nem sequer penso. Aqui a Sofia, eu nem sequer penso. Se eu nesse dia tenho alguma coisa programada, e ter alguma coisa programada é alguma coisa, por exemplo, cuidar de mim. Eu vou fazer uma caminhada, ou eu nesse dia vou fazer meditação, ou eu nesse dia seja o que for, ou nesse dia vou ao osteopata, ou vou ter uma massagem, seja o que for. Quando alguém me pede alguma coisa, a minha primeira intuição, o meu primeiro instinto é dizer logo imediatamente que sim, sem sequer pensar nas minhas necessidades. Portanto, isto é muito típico das pessoas altamente sensíveis. Então, o que é que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer é realmente criar guiões na nossa vida, ao início, guiões orientativos, que nos ajudam a não dizer que sim à primeira. Por exemplo, alguém pede-nos alguma coisa e nós podemos dizer: eu agora não consigo responder, respondo mais tarde. Ou uma proposta que realmente requer que nós pensamos, nós respondemos: ok, essa proposta é muito interessante, mas eu vou ter que pensar nos prós e os contras e depois eu digo-te a minha resposta amanhã. Portanto, adiar a resposta, adiar o sim até nós, porque uma das características, não é, do sistema nervoso é que nós processamos tudo profundamente. Portanto, a nossa resposta também tem que ser processada profundamente. Eu tenho que pensar bem nos prós e contras da situação para eu saber se estou realmente disponível para aquela situação, para aquele pedido que me fizeram. Isto é uma coisa que a mim, eu cada vez que neste momento consigo realmente adiar a resposta, ou seja, o primeiro erro a evitar é o dizer que sim à primeira, ou seja, quando eu consigo adiar a resposta, eu celebro. Porque nós temos realmente este impulso de querer agradar aos outros, por vezes, da nossa alta empatia, da outra pessoa precisar de ajuda. Por exemplo, a outra pessoa precisa de mudar de casa, eu tenho uma dor de costas e mesmo assim eu digo imediatamente sim, eu vou-te ajudar na mudança, sem pensar no meu bem-estar físico e sem me colocar como prioridade. Portanto, o primeiro passo da fórmula SUN que eu desenvolvi para ajudar as pessoas altamente sensíveis a criarem limites na sua vida, para evitar os 4 erros básicos que elas cometem, é este. É evitar dizer que sim à primeira. E agora, se tu quiseres conhecer os outros 3 passos, eu convido-te a assistir à minha masterclass gratuita de limites saudáveis para pessoas altamente sensíveis, os 4 erros a evitar se tu queres realmente proteger a tua energia, a tua paz. É uma masterclass 100% gratuita, 100% online, à qual tu tens acesso após o registro. Portanto, tens acesso imediato. Bastas te registar no link que encontrares na descrição deste episódio ou podes ir a sofialoureiro.com, no menu Recursos Naturais, lá vais encontrar o link para esta masterclass. Vemo-nos lá
e obrigada pelo teu tempo e a tua atenção plena. Namaste.